Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, feliz ano novo. Difícil dizer, né, o que a gente espera de 2019, mas que seja um ano com ótimas leituras para todos nós e que a gente possa continuar conversando muito sobre livros e, enfim. Como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre as minhas leituras de dezembro de 2018, mas antes disso eu acho que eu preciso dar um outro aviso, porque vocês já devem ter percebido que eu estou em um outro lugar. Eu tô na Dinamarca, gente, eu tô numa cidade chamada Odense e eu vou ficar aqui durante alguns meses. E esse aqui é o apartamento que eu vou morar aí por um tempo. Eu ainda tô descobrindo aonde gravar, até porque não tem sol nesse lugar, nunca. Então, eu não sei exatamente como vou fazer, então desculpa se luz ou som ou qualquer coisa assim ficarem muito esquisitos. A gente vai se entender com o tempo, vai dar tudo certo. Mas basicamente eu tô aqui por culpa do Alisson, que é meu marido, que tá aqui desde setembro fazendo um pós-doutorado, e eu vim passar aí uns meses com ele agora. Eu cheguei ali no final de dezembro, e meu plano é ficar escrevendo a minha dissertação, porque, né, isso precisa acontecer em algum momento. Então é isso, gente, é isso que está acontecendo, e isso é este cenário, este sofá. Tem um mapa muito bonito, diga-se de passagem. Bom, dados esses recados, então vamos lá para as leituras. Eu não tô com todos os livros aqui, obviamente, né? Então eu vou ficar aqui olhando no meu celular a lista dos livros lidos. Vamos lá. O primeiro livro que eu li em dezembro, então, foi o Afiadas, As Mulheres que Fizeram da Opinião uma Arte, da Michelle Dean, com tradução do Bernardo Eisenberg, eu acho que é assim que fala, publicado pela Todavia. É um livro que eu tinha aquela sensação de que ia ser um livro muito incrível. Quando eu vi que ia ser lançado, eu estava animadíssima para ler. E foi um livro um tanto decepcionante, um tanto raso, um tanto problemático em alguns aspectos. Eu fiz um vídeo só para ele, eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira dar uma olhada. Eu não acho que seja um livro de todo ruim, eu acho que não é um livro que necessariamente não tenha público. Eu acho só que talvez o problema fosse que eu estivesse um público que não era o público-alvo do livro. Eu acho que se eu tivesse lido um livro assim, quando eu tinha ali, pra mim, uns 17, 18, 19 anos, teria sido um livro que eu teria gostado muito. Não que seja pra essa idade necessariamente, mas eu tô pensando em percurso como leitor. Ele é um livro que apresenta muitas autoras norte-americanas. Outro problema do livro é que eu acho que ela faz um recorte muito interessante de tempo. Eu acho que não tem um problema nenhum no recorte em si que ela faz, mas acho que o problema tá mais na maneira com que ela lida com o recorte, porque em momento nenhum ela fala, esse é o meu recorte. Eu estou falando sobre as mulheres dos Estados Unidos que produziram nesse período, e tenta falar sobre o período em si. Ela só junta ali umas mulheres e tal. Então eu acho que tem alguns problemas esse livro, sabe? Mas enfim, é um livro que eu acho que não deve ser jogado fora, não é pra ninguém ler, mas que tem seus problemas, assim. Bom, depois do Afiadas eu li 4 livros do Gustavo Piqueira, que é um autor nacional que eu gosto muito. Ele é um autor que brinca muito com a noção de formato de livro, como contar a história. É um autor que mais do que a gente entrar em contato com um enredo, alguma coisa assim, é um autor que questiona muito mais os formatos, as maneiras narrativas. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Então eu li o De Novo, que saiu pela Lote 42, o Ar-Condicionado, que saiu pela Veneta, o Desvios, que saiu pela WMF Martins Fontes, e o 9 Meses, que também saiu pela Lote 42. Eu vou deixar o link ali embaixo, então, porque eu fiz um vídeo falando sobre o Gustavo Piqueira e sobre os 4 livros. Então, dê uma olhadinha lá, porque eu acho que vale a pena. Mas rapidinho sobre ele, só pra quem não tenha visto o vídeo saber, o De Novo é um livro muito, muito, muito legal que tenta brincar com a noção da página, qual é o tamanho da página, o que o dobrar de página permite a gente pensar. Então ele vem com vários, se eu não me engano, são 6 livrinhos dentro de um saquinho e cada um traz uma proposta diferente. Eu achei muito legal. O Ar-Condicionado talvez seja o que a gente chamaria de graphic novel, mas ele vai brincar um pouco com a noção do balão. Os balões vão ter os formatos dos personagens aos quais eles se referem, né, de quem
os pensamentos dos personagens e tal. É um livro bem interessante, é muito sobre essa vida urbana de escritórios de grandes cidades, assim, então eu acho isso bem legal também, eu acho que é um tema recorrente na obra do Gustavo Piqueira, eu achei bem legal. O Desvios é um livro bem diferente, é um livro talvez com uma pegada um pouco mais, não sei se chega a ser teórica, mas ele é um livro de não ficção, em que o Gustavo vai pensar um pouco sobre as fachadas e a estética de construção, talvez, arquitetura, né, chama isso, das casas no sertão, e vai falar um pouco sobre as expectativas visuais que as pessoas têm, como isso se quebra, como que isso se constrói. É um livro interessante. E o 9 Meses talvez seja o meu favorito de todos. Ele vai juntar alguns tipos diferentes de narrativa, ele vai falar sobre tipos, tipografia, né, sobre letras e coisas assim. Ao mesmo tempo que ele vai falar sobre um casal que está tentando ter filhos. E então esses são alguns temas, essa coisa, né, de pensar o design gráfico, mas aliando isso a uma questão de vida, também é um livro muito legal e numa edição muito bonita. Então são livros que eu recomendo bastante. Gente, quem não conhece o Gustavo Piqueira, eu acho que é um autor que vale dar uma olhada no trabalho, porque ele tem uma obra bem extensa. Eu não li tudo dele ainda, mas tudo que eu li dele eu achei muito interessante. Eu acho que vale a pena pelo menos pegar alguma coisa dele em algum momento da nossa vida de leitor, porque eu acho que é o tipo de livro que faz a gente questionar um pouco o que é um livro, o que é ler, como ler, o que é narrar e coisas desse tipo. Bom, depois disso eu li um livro do Andrew Solomon que eu achei muito bom, que chama Um Crime de Solidão. A tradução desse livro é do Berilo Vargas e ele saiu pela Companhia das Letras. É um livro que vai juntar vários textos do Andrew Solomon sobre o suicídio. Então, em geral, são textos que ele publicou em revistas, em jornais, enfim, veículos diversos que abordem esse tema. É um livro curtinho e ele acaba caindo no problema das antologias, que é, às vezes, ser um pouco repetitivo, né? Já que os textos saíram em veículos diferentes, às vezes ele faz introduções um pouco parecidas, ou toca em temas um pouco parecidos. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um livro importante, porque o suicídio me parece ser uma coisa que a gente não explica ainda muito bem, a gente não sabe falar sobre isso em sociedade, tanto que várias mortes acontecem que são suicídio, tem aquela coisa, né, quando você dá notícia de um suicídio parece que mais gente se suicida, então a gente não fala, só que também não falar sobre isso talvez não seja a solução, a gente ainda não sabe o como falar, então, né, é um tema delicado e eu acho que é um livro interessante pra gente começar a pensar sobre isso. Comparando com outras obras do Andrew Solomon, esse pode ser um livro um pouco mais raso, porque, enfim, gente, é uma coletânea de textos que saíram na imprensa, não é um livro inteiro sobre depressão, como é O Demônio do Meio-Dia, por exemplo. Então é um pouco diferente nesse sentido de o que esperar do livro, porque ele é um livro um pouco mais resumido, um pouco mais sucinto, mas é um livro interessante, eu acho que é um livro pra gente começar a pensar nessas coisas. E é um livro que traz muitos dados, principalmente dos Estados Unidos, sobre o tema, número de suicídios, assim, essa coisa. E foi uma coisa que me assustou, assim, eu não sabia tanto sobre o tema e, nossa, gente, assim, ele vai até chamar, né, de epidemia e talvez realmente seja, né, porque, gente, é muita gente morrendo, né. Enfim, é um livro interessante caso alguém se interesse por esse tema. Eu acho que vale a pena dar uma lida. Bom, depois disso, eu li o livro Chernobyl, da Flávia Chernobyl e do Guilherme Apolinário, que saiu pela Contravento Editorial. Contravento é uma editora independente lá de Curitiba. E esse livro é uma graça, é um relato de viagem dos dois, da Flávia e do Guilherme. Eles foram para a cidade de Chernobyl, que fica na Ucrânia, que é da onde a família dela vem, da onde o sobrenome dela vem. Então eles tinham essa curiosidade de descobrir esse passado da família dela, essa coisa ali, essa relação da família dela. E eles vão contar então esse relato de viagem. E como é um lugar para onde poucos turistas vão, um lugar com pouquíssima infraestrutura, dificílimo de se falar inglês, então tem todos
perrengues de viagem, digamos assim, nessas dificuldades práticas de viagem, o que eu achei legal. E a edição do livro também é uma graça, tem várias fotos, tem várias coisinhas, assim, ilustrações deles e tal. Tem uma coisa que eu achei muito legal, que é a mudança de cor das letras para indicar a voz de cada um, quando que cada um está escrevendo, que eu achei também muito bem bolado, assim, bem feitinho. É um livro legal, assim, eu não diria que é um livro imperdível, assim, não tem nenhuma grande reflexão, não chega a se aprofundar, ele é um livro curto, mas é um livro legal. Bom, depois disso eu li o Glória do Vitor, esse aqui eu tenho, é o livro que eu terminei de ler no avião quando eu tava vindo pra cá. Eu achei esse livro muito legal. Eu acho que é um livro um pouco difícil de explicar, de definir, mas eu vou tentar. O Vitor era um escritor jovem que nasceu no Rio de Janeiro em 1988. Infelizmente ele faleceu ano passado. Esse aqui é o primeiro livro dele que eu leio. E se eu não me engano tem um outro livro dele que tá saindo ou tá para sair, ou saiu faz pouco tempo também pela Companhia das Letras. Bom, esse aqui vai ser um livro sobre uma família, que são os Alencar Costa e Oliveira. A gente começa a acompanhar eles a partir de um casal que tem 3 filhos meninos, mas a gente vai saber um pouco também sobre os antepassados desse casal em determinado momento da história. E a gente vai saber também ali o desfecho da vida desses 3 meninos. Aqui, tô lendo aqui atrás, né? Descritos como doentes imaginários, eles se comunicam com xistes e diálogos zombadeiros. Além do humor idiosincrático, outra característica os une. Ninguém da linhagem morre de doença ou de acidente. A melancolia aguda, fatalidade que se repete de geração em geração, é a maldição que ronda o sobrenome. Essa talvez seja a única tradição da família. A causa do óbito, invariavelmente, é o desgosto. Então, é um livro que tem um humor muito peculiar, muito sutil, assim, um humor que eu achei genial, assim, eu gostei muito do livro. Basicamente, a gente tem três caminhos aí de vida bem improváveis para esses 3 filhos, cada um vai fazer uma coisa completamente diferente. Um vai assim, por um caminho mais comum, talvez, eu acho que nunca fica muito explícito o que ele faz, mas algo tipo mercado financeiro, administração, alguma coisa assim. O outro vira artista e o outro vira padre. Pastor, na realidade, desculpa, gente. E é engraçado, gente, tem um humor que me lembra um pouco um Wes Anderson, assim, uma coisa nesse sentido, talvez. O filho que vira artista tem uma parte muito legal, que ele começa a fazer parte de um fórum na internet. Eu acho todos os capítulos sobre esse fórum na internet muito legais, porque cada personagem, cada participante desse fórum vai assumir o nome de algum tipo de artista, ou escritor, ou alguma coisa assim, e meio que pega os trejeitos dessa pessoa para escrever, então vira um café literário quase, assim. Eu achei genial esses capítulos. O filho pastor também vai entrar num delírio e vai entrar em contato com esse histórico familiar e vai virar um meme na internet. Então tem todas essas coisas. Eu acho que é um livro bem difícil de explicar, mas é um livro que vale muito a pena ler. Enfim, um livraço, assim, uma das coisas mais legais que eu li esse ano, provavelmente. Bom, depois do Glória, eu li um livro de poesia chamado Um Jogo Perigoso, da Dília Lopes, publicado pela editora Moinho. Também foi um livro que eu li no avião. E é um livro que eu li no Kindle, outra novidade aqui, né? Como eu não conseguia trazer tantos livros agora para a viagem, eu tive que trazer vários livros relacionados à minha dissertação e tal, eu achei que era hora de comprar um Kindle. Quem é antigo aqui no canal talvez lembre, eu tinha um Kobo, mas ele tava muito estranho, eu não conseguia passar as páginas direito, o touch dele eu acho que tava estragado, eu tentei fazer de tudo e não deu certo, então eu comprei um Kindle. E esse livro da Dília Lopes, então, eu comprei pro Kindle. A Dília Lopes é uma poeta portuguesa, ela na verdade é física, começou a escrever poesia um pouco mais tarde, pelo que eu sei dela, que é bem pouco. E Um Jogo Perigoso, se eu estou enganada, é o primeiro livro dela que sai no Brasil.
Eu achei legal, vocês sabem, né? Eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre poesia. É um livro que ela vai fazer a apresentação da sua poesia, né? Tem a arte poética, tem várias referências que eu peguei para Camões, para o Mário de Sá Lopes, para essa tradição portuguesa de poesia que é gigante, mas eu imagino que eu tenha perdido muitas referências nesse processo, porque não é um tipo de literatura que eu conheço muito bem, né? Eu achei gostoso de ler, é um tipo de poesia que eu gostei bastante de ler. Isso é uma coisa que eu consigo dizer pra vocês. É isso que eu vou dizer sobre isso. E admitindo publicamente o meu fracasso em falar sobre poesia, vamos para o próximo livro, que é o Food, da Gertrude Stein, Comida, né? É um livro que eu não conhecia dela e foi publicado pela essa edição da Penguin Modern. Eu não conhecia essa coleção. Antes de chegar na Dinamarca, eu passei uma semana em Londres passeando de férias, foi maravilhoso. E eu encontrei esses livrinhos em promoção, eles custam 1 libra e tava em promoção de 3 por 2, então eu comprei 3, vocês vão ver os próximos aí nos próximos vídeos. E a Gertrude Stein é uma autora que eu tenho muita vontade de conhecer, mas talvez um certo medinho, assim, talvez um medo de achar ela muito difícil, muito hermética, algo assim. Então quando eu vi esse daqui bem pequenininho, eu achei que era um bom lugar de começar e talvez tenha sido. É um livro pelo qual eu não me apaixonei, mas eu acho que foi uma boa maneira de talvez entrar em contato com o que é a escrita dela, assim, de uma forma um pouco mais simples, talvez. A maioria dos capítulos são bem pequenos e tem títulos de comida e ela faz ali um fluxozinho de consciência, assim, uma passadinha, assim. Eu achei legal justamente pra... E tem muito uma coisa de pensar a relação, porque em geral ela não tá realmente falando sobre comida, mas tem alguma coisa que ela puxa dessas comidas pra falar sobre outras coisas e pra falar sobre algumas coisas que muitas vezes são enigmáticas, assim. E daí eu acho que é um exercício nosso de talvez desapego, de às vezes você vai fazer uma relação como leitor e a gente não tem como saber se foi a relação que ela fez ou não, e às vezes a gente talvez não faça relação nenhuma e talvez isso não seja um problema o tempo todo. Eu acho que foi uma coisa meio assim, é uma autora que eu ainda quero conhecer, não sei quando que vai acontecer isso, mas foi interessante encontrar ela aqui. Vamos ver o que vai ser com Gertrude Stein no futuro. Depois dela, eu li outro livro de poesia. Dezembro foi um mês muito poético. Aliás, os últimos 2 livros são livros de poesia. Um deles foi o It's Hard to Be Hip Over 30, da Judith First, alguma coisa assim. Sei que é um livro que saiu pela Persephone Books. Eu fui na livraria da Persephone Books e enlouqueci. É um lugar que eu queria conhecer faz muito tempo. É uma editora que existe, se eu não me engano, desde a década de 90, na Inglaterra, em Londres, que trabalha publicando autoras, mulheres que ficaram aí meio sumidas no mercado editorial. Então a gente tem um movimento hoje em dia muito maior voltado para isso, né? Mas eles já começaram há algum tempo a fazer esse trabalho lindo e os livros têm todas essas carinhas, assim, são cinzas por fora e eles têm essa... sempre diferente, cada livro tem uma parte interna diferente, eu acho muito bonito esse projeto gráfico. E, bom, se alguém tiver interesse de conhecer essa livraria, eles têm uma livraria com todos os livros deles em Londres. Eu recomendo muito que você veja o catálogo antes de ir, porque tem muitos livros. Eu fiquei muito perdida e loucona lá dentro, assim. Escolhi várias coisas legais, gostei muito de ter ido conhecer, mas eu acho que se eu tivesse visto o catálogo antes, eu aproveitaria mais ali, sabe? De qualquer forma, esse também é um livro de poemas. A Judith é uma escritora norte-americana. Ela estudou na universidade de 1948 a 1952, então ela deve ter nascido ali por 1900
30 mais ou menos. Bom, é um livro que eu achei muito engraçado. Ela vai falar em determinado momento, tem um prefácio dela mesma, inclusive, das expectativas que ela tinha quando ela era jovem, de que quando ela casasse, o casamento dela ia ser muito diferente de todos os outros casamentos que ela via e tal. E ela fala que o casamento dela cai quase nas mesmas situações que todos os outros casamentos. E ela fala que então ela tinha duas saídas, né? Ou ser deprimida e mórbida, ou tentar tratar disso com um certo humor, e é o que ela escolhe. Então ela tem esses poemas que são engraçadíssimos, assim, engraçadíssimos, sobre a vida doméstica, sobre essas coisas, assim. Só que ela não é tão boba, sabe? Ela é uma pessoa que tem uma carga de leitura, então ela faz referências o tempo todo, ela tem um tom ácido, um tom crítico quanto isso o tempo todo. E eu achei muito legal, é um livro que me empolgou muito, eu gostei bastante desse livro, bastante mesmo. E, enfim, ela tem um humor que talvez seja uma coisa que me lembre um pouco com o seu contexto, né, em contextos muito diferentes, mas me lembra Girls, da Lena Dunham, por exemplo, né, o seriado, uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim. Só que em algumas gerações antes, né? Outro estilo de vida. Então ela vai fazer críticas a esse... Ela vai fazer críticas tanto ao modelo de casamento, ao que é ser casado e os problemas que isso põe, mas também vai fazer uma crítica a ela e a expectativa que ela tinha de que isso pudesse ser diferente, ao mesmo... Enfim, ela vai lançar ali para todos os lados. É um livro que eu recomendo, caso alguém tenha interesse. Eu acho bem legal. E por fim, o último livro do ano é um livro que eu gosto muito na teoria, mas eu não sei se eu gosto tanto na prática, que é o As Helenas de Troia, Nova York, da Bernadette Mayer, que saiu pela Edições Jabuticaba, com tradução da Mariana Ruggieri. A Bernadette Mayer é de Nova York e ela vai para uma cidadezinha chamada Troia, que fica em Nova York, no estado de Nova York, conversar com as Helenas. Então ela vai fazer entrevistas com todas as Helenas de Troia, brincando, obviamente, com a noção da Helena de Troia lá, da Ilíada, coisas assim, né? Então a gente sempre tem uma foto da Helena em questão e um poema falando sobre a experiência que a Bernadette teve com aquela Helena. Então a gente não tem entrevistas, né? A gente tem um poema, uma espécie de perfil em poema, alguma coisa assim. Eu gostei de um ou outro poema e eu gosto da ideia do projeto em si, de conversar com essas mulheres e tal, mas preciso dizer que eu não me apaixonei, assim, não sei se é o estilo da Bernadette, que pra mim não criou aquele diálogo assim comigo. É aquele tipo de livro, assim, eu não tenho capacidade de dizer que esse livro é ruim, assim, não tem nada nesse livro que eu diga, nossa, isso foi ruim, mas ao mesmo tempo é um livro que não me apaixonou de forma alguma, assim, não me deu aquele, assim, em nenhum momento. O que é um pouco triste, mas foi meu último livro do ano. E é isso, pessoal, esse vídeo já tá gigantesco, não é mesmo? Bom, eu vou tentar publicar aí nos próximos tempos o meu vídeo de melhores livros de 2018 também. Então isso não deve demorar muito. E como eu comentei, esse ano eu vou estar bem focada em fazer minha dissertação. Então eu não sei se eu vou conseguir aparecer com muita frequência aqui no canal, mas meu objetivo é aparecer pelo menos todo mês e fazer o vídeo de leituras do mês e tudo mais. Eu não devo fazer vídeos de livros novos, mas pra ser bem sincera, é um tipo de vídeo que eu não sou tão fã, assim, eu nunca gostei tanto, assim. E como eu vou estar aqui, não vou estar comprando tantas coisas e tal, eu acho que também nem faz muito sentido. Eu comprei algumas coisas aí nos últimos tempos que eu trouxe pra cá e vocês vão acabar vendo aí nos vídeos de leituras, então. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por terem chegado até aqui no vídeo. Espero que vocês estejam bem. E me contem aí nos comentários o que vocês leram de bom em dezembro. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.